Você tem medo da morte? Não, né? Ou talvez sim, claro, claro. Mas tendo ou não tendo medo da morte, você conhece alguém que está num desses lados, alguém que tenha medo ou alguém que não tenha medo. É um universo muito grande de pessoas e algumas pessoas desenvolveram uma condição tranquila de lidar com esse tema, que é desconfortável, deselegante, às vezes até, mas tão necessário. E as pessoas destinam tão pouco do seu tempo para pensar na finitude da vida, né? Na brevidade dos seus dias. É sobre isso que quero falar um pouco com você nesse vídeo. Fique comigo aqui. Eu vou te deixar umas indicações que te ajudarão. Se você é uma pessoa que tem medo de morrer, e se você é alguém que já dominou essa situação, é um sentimento, né? Certamente o vídeo te ajudará a cuidar de outras pessoas que tenha esse pavor, que tenha esse trauma, que tenha essa situação muito difícil. Fique até o final. Deixe eu pedir a você a sua inscrição no vídeo, a sua inscrição no canal. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, por favor, deixe a sua inscrição, deixe o seu like, faça o seu comentário, deixe o seu joinha. Isso é importante para nós. E se gostou, compartilhe com alguém. Se você acha que esse vídeo atende um momento que uma pessoa, um amigo, um familiar seu esteja vivendo, compartilhe ele nas suas redes sociais. E isso ajudará essa mensagem a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Vem comigo nessa empreitada fantástica, maravilhosa, de conhecer um pouco, né, ou de saber um pouco como lidar com essa questão da morte, questão do medo da morte, medo de morrer, que acomete a muitas pessoas, independente de quem são, nível de instrução, de opção religiosa, se novo ou se velho. Na verdade, a morte, que é uma das questões assim tão presentes na vida da humanidade, é um dos que mais produz necessidade de fuga, sentimento de fuga, de evasão, de fugir, como se isso fosse possível. As pessoas, desde os tempos mais remotos, mais antigos, lidam com os piores receios da morte. Mas ela é um elemento tão presente na nossa vida, na nossa caminhada. O que nós precisamos fazer é aprender a lidar com a possibilidade, com o momento, quando chegar, quando vier a morte. E duas coisas eu quero deixar para você bem rapidinho. Por que as pessoas temem a morte? Por que o medo da morte? Por que o medo da morte? E um segundo momento, falar com você assim, como lidar com isso. Então, nós temos duas questões básicas, por quê? E a gente vai responder isso para você. Por que as pessoas têm medo da morte? De forma cristã, de forma bíblica, até um pouco filosoficamente falando, nós vamos responder isso para você. E a gente vai dizer como lidar com isso, pelo menos um conselho, dentre tantos, como lidar com a questão do medo da morte. Vamos lá. Contextualizando para você, as pessoas, como eu falei, independente do nível econômico, cultural, pessoal, social, onde mora, na cidade, no campo, todas elas perpassam por essa situação meio desconcertante, né? Medo de morrer, na verdade Mas por que em todas as épocas, né? Em todas as eras da humanidade, sendo a morte uma constante, porque nós não aprendemos a lidar com isso? Vamos à primeira resposta da primeira pergunta, da primeira questão que eu deixei para vocês, assim, por que o medo da morte? Deixa eu me basear num texto bíblico que está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, os versículos 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, o texto diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do meio do jardim, ou de toda árvore do jardim, comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está a
primeira mensagem, o primeiro sinal, o primeiro marco de que a morte poderia chegar. E o que é a morte? E o que é a morte? A morte nada mais é de que o rompimento de uma aliança. A morte não é um problema. Venha comigo aqui. A morte não é um problema só com aquela questão do cessar, do fôlego de vida, da interrupção da respiração, né, do caminhar de uma pessoa. Não existe mais, não respira mais, o coração não bate mais. Não, quando nós falamos em morte, nós temos um leque gigantesco onde ela chega e faz um arraso. Quer um exemplo? A morte dos sonhos, a morte dos anseios, a morte da vontade, a morte da necessidade de prosseguir, de continuar a caminhar, a morte dos valores, a morte dos sentimentos. Como a morte é um problema? Lá em Gênesis, capítulo 2, 16 e 17, nós temos um primeiro sinal de morte. E veja bem, lá não estava com exclusividade considerada tão somente a morte física, que é a que todos nós tememos. Já imaginou a morte do emprego, a morte do casamento, a morte da faculdade, a morte da empresa, a morte dos sonhos? Tudo é morte, tudo traz tristeza, tudo traz desalento, tudo traz desconforto de alma, tudo traz problema, tudo marca um dia ruim, tudo marca um dia triste, tudo marca um momento terrível na vida, é morte, tudo isso é morte. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, estava a morte de uma aliança, a morte de um pacto, a morte de um acordo que traria consequências muito sérias, que traria um desdobramento horrível, com consequências pela eternidade, com consequências por muitos anos, pelas gerações vindouras que viria. Lá estava, talvez, a pior das mortes, a morte dos relacionamentos do homem com Deus, da convivência do homem com Deus. Lá em Gênesis, quando Deus fala assim, olha uma outra morte terrível, a morte da perda do poder, a perda da liberdade, a perda das escolhas. Tudo isso é morte. Está vendo como a morte é terrível na vida da humanidade? Nós nos preocupamos muitas vezes com aquela morte que tem um corpo, que tem uma urna funerária, que tem um velório. Mas quantas mortes ocorrem na nossa vida antes mesmo dessa chegar? E na maioria das vezes nós não nos preocupamos com ela. Quantas mortes ocorrem? A morte da desilusão, a morte na decepção, a morte dos fracassos ou trazida pelos fracassos, a morte das desistências ou trazida pelas desistências. Tudo é morte, tudo não traz tristeza, dissabor, horror para a vida, para a continuidade, para a caminhada. E às vezes nós nos preocupamos com a morte da urna, que leva à urna, que leva ao enterro, que leva ao sepultamento. Lá em Gênesis estava o prenúncio de uma escolha que poderia dar vazão a todas essas espécies de morte, embora Deus não falava com exclusividade delas, porque Deus havia garantido ao homem a liberdade, a autoridade. E olha, um outro exemplo de morte que eu não falei aqui, a morte, né, da capacidade de fazer, de realizar, a morte do poder. Ah, como eu queria ir ao campo, não pode mais. Ah, como eu queria ir à igreja, não pode mais, porque morreu um desejo, morreu uma vontade, morreu as possibilidades que a gente tinha, e tudo isso é morte. E com que você precisa lidar? Com todos esses tipos de morte. Não é só com aquela morte do caixão. Você precisa lidar com a morte das vaidades, com a morte das possibilidades, com a morte da adoração, com a morte do culto, com a morte da comunhão, com a morte do respeito. Você precisa lidar com todos esses tipos de morte. E a partir daí, você passa a lidar com a vida. Mas como lidar com a vida? Como lidar com aquilo que anula a morte? Há um antídoto? Há uma possibilidade? Claro que há. E aqui eu me transporto agora lá para o Novo Testamento, quando Jesus, num evento morte, no entorno de uma morte, a morte de um amigo,
a morte de Lázaro, ele usa esse momento da ressurreição de Lázaro para falar uma palavra tremenda, maravilhosa. Você precisa ouvir essa mensagem e compartilhá-la com mais alguém, com alguém que os sonhos já morreram, com alguém que os desejos já morreram, com alguém que os relacionamentos já morreram, já não cuidam mais da esposa, do esposo, dos filhos. As coisas já não fazem mais sentido. Você precisa lidar e ajudar uma pessoa dessa a recobrar a vida, a viver, a ter a vida de novo, a se fortalecer e lutar contra essas mortes que todos os dias querem nos destruir. E no Evangelho de João, no capítulo de número 11, versículo 25, Jesus fala o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? O vídeo precisa ser mais curto possível, mas como eu gostaria de estender essa mensagem, considerando um pouco do tudo, repito, considerando um pouco do tudo que Jesus falou nesses 2 pequenos versículos de João capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E vamos para os pressupostos disso. Primeiro, você crê em Jesus? Você acredita em Jesus? Você confia em Jesus? Ou você é um religioso assim, eu não tenho religião, eu não tenho tempo para me ocupar de religião? Claro, se você não tem tempo para se ocupar de religião, talvez você precise se esforçar muito para lidar com a morte das decepções, para lidar com a morte dos relacionamentos, para lidar com o terror que te atormenta durante as noites, para lidar com o terror da solidão, a morte do cuidado, a morte da comunhão. Se você não acredita em Jesus, nunca aprendeu de Jesus, não tem tempo para Jesus, obviamente, você é uma pessoa que vive de braços dados com a morte. Olha, se liberte dela, se liberte da morte com pequenos gestos, você consegue se livrar dela. Se livrar da morte é ter vida, vida com alegria, vida com paz, vida olhando para o semelhante e respeitando o semelhante, independente dele, se seja homem, mulher, menina, menino, criança, jovem, velho, e você olha para o seu semelhante e vê no semelhante um igual, alguém que você precisa respeitar, considerar, ajudar, fazer alguma coisa por ele. Nisso se resume a vida. A vida não é egoísmo, não é ter, comprar, e cada vez mais sofrimento e cada vez mais morte. Olha, Jesus, no momento de cuidado com uma família, de cuidado com Lázaro, irmão de Maria, irmão de Marta, Jesus fala o seguinte: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus pode trazer do momento já sem fôlego, sem nada, alguém à vida. E quantos testemunhos existem de pessoas que passaram pela morte e ressuscitaram? Isso não parou lá em Lázaro. Jesus continua tendo esse mesmo poder. Mas Jesus fala de coisas muito mais perto de nós, coisas que estão ao nosso alcance, né? Se você morreu pelas decepções da vida, Jesus cura a sua alma das tristezas profundas que produz a morte, que vai te matando aos pouquinhos. Jesus te ressuscita. Jesus ressuscita os seus sonhos, a sua vontade de viver, a sua vontade de estar com a família, a sua vontade de restabelecer o casamento. Jesus ressuscita. Jesus ressuscita a sua disposição para o trabalho, de querer fazer de novo, ir de novo. Jesus ressuscita a sua vontade de integrar o ministério de louvor da igreja, de ser um pregador de novo, de pregar o evangelho, de ajudar o pastor, de ajudar a igreja, de ajudar o seu líder espiritual. Jesus ressuscita esse sonho que às vezes morreu, o sonho de você ser aquela pessoa da sua comunidade que tanto fez e por uma decepção agora não quer fazer mais. Jesus te dá a vida de novo.
E ele pergunta no final do versículo de número 26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O segredo, crer em Jesus. Primeira pergunta, por quê? Por que nós perdemos? Por que o medo da morte? Por que nós perdemos? Perdemos lá no Éden, equivocadamente agimos, procedemos, estávamos avisados lá em Adão. E você pode falar assim, mas eu não estava lá. Não é essa a questão discutida aqui, eternamente não é ela não tem um valor no momento aqui agora, porque lá em Adão nós pecamos, assim como em Jesus, todos nós temos o direito a essa ressurreição. Não viva triste, não viva morto, não esteja morto, não caminhe como morto nas suas decepções, nos seus sonhos, nos seus valores, nas suas virtudes. Não viva. Jesus fala assim, e aquele que crê em mim nunca morrerá. Como crer em Jesus? Nos exemplos, no comportamento, nas atitudes, nas escolhas feitas por Jesus, na maneira como Jesus falava. Pronto, está resolvido. Você não vai morrer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus cuide da sua vida, cuidando dos seus sonhos, do seu projeto, cuidando da graça que você precisa para, independente e à revelia das circunstâncias, seguir seu caminho, continuar vivendo. Seja abençoado, compartilhe esse vídeo. Preciso da sua inscrição no canal. A gente tem algumas metas, né? E meu canal é tão pequeno ainda. Ajude o canal a crescer e a ter palavras como essas para compartilhar com outras pessoas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde.